Presos da Lava Jato no Rio de Janeiro são transferidos para o complexo penitenciário de Bangu. Helicóptero que caiu com noiva no interior de São Paulo não tinha licença para atuar como táxi aéreo. Investigação conclui: a arma usada no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela foi uma submetralhadora. Pelo mundo, imagens impressionantes do avanço da lava do vulcão Kilauea no Havaí e da inundação em um navio de cruzeiro na Flórida. Tem cinema, a gente vai falar de um filme de terror que está em cartaz. E daqui a pouco você acompanha entrevistas exclusivas com o elenco do filme de horror Verdade ou Desafio. Refuse to play. You know what? Screw this. And you die. A música chega com Metallica tocando Europe. E Liam Payne junto com o colombiano J Balvin no maior ritmo dançante. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado, fique comigo. Olá, boa noite. A gente começa essa edição falando sobre o incêndio e desabamento de um prédio no centro de São Paulo. O Corpo de Bombeiros confirmou que subiu para 6 o número de desaparecidos nos escombros. Parentes de um homem de 46 anos que morava no local registraram o boletim de ocorrência nesta segunda, relatando o desaparecimento. As equipes de resgate trabalham sem parar num esquema de revezamento desde a madrugada do dia 1º. Já foram retiradas 1.500 toneladas de escombros, mas uma montanha de 9 metros de concreto e ferro retorcido ainda separa os bombeiros do subsolo do prédio. Apesar de pouco provável, ainda há esperança de encontrar alguém com vida. Se você tem fogo, você tem oxigênio. Se você tem oxigênio, é um dos critérios estabelecidos internacionalmente para que uma pessoa possa ter vida. E isso traz, sim, uma esperança. A possível vítima relatada nesta segunda é Arthur Hector de Paula, de 46 anos. Ele era morador do edifício. Testemunhas disseram que ele foi visto no prédio na noite anterior ao incêndio. Também são procurados Selma Almeida da Silva e os 2 filhos gêmeos de 9 anos, além do casal Eva Barbosa Lima, de 42 anos, e Valmir Souza Santos, de 47. A única morte confirmada é a de Ricardo Pinheiro, conhecido como Tatuagem, que por pouco não foi resgatado no momento em que o edifício desabou. Ele ligou até para a central dos bombeiros para avisar que estava no local. Eu estou no prédio que está pegando fogo, estou no último andar, eu estou no térreo, eu estou numa cobertura, só tem eu aqui em cima. E o fogo já tá aqui em cima. Eu vou avisar que o senhor tá em cima, tá? Por favor, o fogo já tá aqui em cima, perto de mim. Tem mais alguém com o senhor aí? Teve gente que não conseguiu subir por causa da sua fumaça, é muito tóxica. Por favor, manda o helicóptero, tira daqui. O Ministério Público colheu depoimentos de 3 engenheiros da Prefeitura responsáveis por relatórios que não indicavam risco de desabamento. Na saída, um deles admitiu que não teve acesso ao fosso do elevador, usado pelos moradores para descartar lixo. As portas dos elevadores, as existentes, está trancada e que você não tem acesso. Os outros andares, eles tinham colocado tapumes, até para evitar que as crianças sofressem quedas lá. Então, o nosso acesso para observar o que tinha dentro dos postos de elevadores estava impossível de ser feito. Segundo a Prefeitura, a tragédia aconteceu porque a estrutura do prédio foi abalada pelo incêndio. Bom, e a nossa equipe voltou a conversar há pouco com o capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, revelou a descoberta de indícios aí de que alguma vítima possa estar perto de ser encontrada nos escombros. Localizamos uma cama de uma criança com almofada, com tênis e que não estavam queimados esses objetos. A cachorra de salvamento Sara, ela fez uma verificação ali na cena, acusou algum indício, as equipes de busca e resgate acabaram por fazer uma investigação e agora nós estamos na escavação. O helicóptero que caiu quando levava uma noiva para o casamento em Vinhedo, que fica no interior de São Paulo, não tinha licença para atuar como táxi aéreo, nem para pousar naquele local. A ANAC já abriu o processo administrativo contra a empresa que é dona da aeronave. A Alter Aviation, responsável pelo helicóptero, ainda não se manifestou oficialmente. Além de sanção administrativa, o caso pode resultar em denúncia ao Ministério Público e à polícia.
para eventuais medidas criminais. Técnicos do CENIPA estiveram no local para investigar o acidente que aconteceu no sábado por volta das 5h30 da tarde. As imagens são impressionantes. Veja que o helicóptero está a pouco mais de 10 metros do solo. O piloto se prepara para iniciar o pouso quando a cauda bate numa bandeira, a hélice voa longe e a aeronave cai. O piloto, a noiva, o fotógrafo e um menino de 6 anos foram resgatados pelos próprios convidados. Em seguida, houve uma explosão. Fica aí. Dos 4, somente a noiva saiu ilesa. Os outros tiveram ferimentos leves. O casamento e a festa foram realizados depois e o casal já está em lua de mel. Os tiros que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Pedro Gomes, em 14 de março, no Rio de Janeiro, vieram de uma submetralhadora 9mm. Os criminosos teriam usado também um silenciador. No começo das investigações, os peritos acreditavam que a arma usada no crime seria uma pistola 9mm. Um navio porta-contêineres bateu em 3 balsas no litoral de São Paulo. O cargueiro, com 330 metros de comprimento, fazia manobras quando houve o acidente. As balsas levavam veículos entre Santos e Guarujá. Apesar do susto, ninguém ficou machucado. Quase 100 presos foram transferidos da cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, para o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste. Todos os investigados na Operação Lava Jato estão nessa lista. Entre eles, os ex-presidentes da Assembleia Legislativa do Rio, Paulo Melo e Edson Albertassi, e Felipe Pisciani, filho do presidente afastado da Alerj. A medida faz parte de uma série de modificações determinadas pelo interventor federal General Braga Neto no sistema prisional carioca. Em março deste ano, foram encontrados em Benfica 6 quartos equipados com piso de porcelanato, TV, colchões confortáveis e comida importada. Num deles, havia até um coração pintado na parede e luz vermelha. Brincadeira, não? Bom, o assunto agora é cinema. O filme de terror Verdade ou Desafio, que já está em cartaz, traz 2 estrelas que estão em ascensão. São de séries, os atores Tyler Posey e Lucy Hale. A trama é baseada naquele jogo icônico que se fala a verdade sobre um assunto ou encara um desafio que, nesse caso, pode ser mortal. O Fábio Borges, de Hollywood, entrevistou o elenco. O filme conta com 2 fenômenos de audiência entre o público jovem. Tyler Posey é o protagonista da série Teen Wolf. E Lucy Hale é um dos destaques do seriado Pretty Little Liars. Em Verdade ou Desafio, a dupla faz parte de um grupo de estudantes que é amaldiçoado após participar de um jogo aparentemente inofensivo, mas que acaba se transformando numa brincadeira mortal. The game's real. Okay, wherever you go, whatever you do, it'll find you. Okay? Yeah. As regras para sobreviver são simples. Fale sempre a verdade, cumpra o desafio ou pague com a vida. Carter said, tell the truth or you die. Do the dare or you die. Refuse to play. You know what? Screw this. And you die. E agora eu converso com o elenco principal do filme de horror, Verdade ou Desafio. Lucy, você pode falar um pouquinho sobre o triângulo amoroso mostrado nesse filme? Yes, so I play Olivia. Eu interpreto Olivia, que é apaixonada secretamente por Lucas, interpretado pelo Tyler. O problema é que ele é namorado da minha melhor amiga. E o jogo da verdade ou desafio me força a escolher entre ir pra cima dele e trair a minha amiga ou morrer. Além de romance e muita ação, a produção também é misteriosa e cheia de reviravoltas. Isso porque os participantes do jogo da Verdade ou Desafio têm duplas personalidades após serem possuídos por espíritos malignos. Eu peço para Tyler Posey explicar quem são os heróis e os vilões da trama. O legal deste filme é que os vilões são os heróis, porque quando ficamos possuídos, incorporamos o demônio que é o antagonista dessa história. É bacana porque o elenco pode interpretar personagens do bem e do mal, e isso é algo fora do comum em filmes de horror. O longa foi produzido pelos mesmos criadores de sucessos do gênero de horror, como o indicado ao Oscar Corra.
filme que aborda o racismo de uma forma bastante original. Verdade ou Desafio também faz reflexões sobre questões morais da sociedade americana. Eu brinco com o elenco ao perguntar como seria o filme se a história fosse ambientada na Casa Branca. Took place at the White House. Oh my gosh. Oh, meu Deus, provavelmente não teríamos muitas verdades. Eu acho que todos por lá teriam medo de falar a verdade. How do we get out of this game alive? Fábio Borges, de Hollywood, para o Leitura Dinâmica. Truth or Dare? Bom, gente, os atores americanos Chris Rock e Adam Sandler retomam aquela parceria dos tempos do programa de TV Saturday Night Live, lá dos anos 90, na comédia Lá Vem os Pais. Essa produção mostra os preparativos de uma festa de casamento que mais parece ali um campo de batalha. O filme já está disponível via streaming. You guys could crash at our house. That'll work. Are you sure you want to be part of this crazy family? Yo, this movie is for the whole family. Yeah. Whole family. Yeah. Mom, pop, kids, cousins, parrots, aunts. Yeah. Whole family, community. If you're watching a movie and the mailman walks by, tell him to come in the house. Let him watch the movie too. Gotta be a decent hotel like a... Oh, I thought we talked about this. I told you I can handle this. Let me get the phone. Dr. Cornish, Augusta Plaza. We can cancel that. Thanks for all your help. I don't sound like that. You do a little. No longa, o personagem de Sandler, pai da noiva, se sente ameaçado pelo pai do noivo, que é o personagem de Rock, e resolve bancar a festa. Só que ele não imaginava o quanto isso custaria. I hope everybody likes the hotel. Toaster. 4 slices. It's a 2-dime. You said to call if there was any problem? The leak's spreading now. Is the rest of the place booked? Why the giggling? It's a movie about two guys whose kids are getting married to each other. It's the week of the wedding. The week of the wedding, not just the actual day. Not the wedding. It's the actual fun of having families get to know each other and see if they like each other or not. And then eventually clicking, sort of. O clima nos bastidores foi bem descontraído. Let me turn it on for you. Better? Yeah. Okay, let's turn it on. Similar to this, is we talk too much, and then the director will say, we got to shoot this, and then we say, what are we shooting again? And then the director looks upset, like you didn't pay any attention, and we say, no, we'll get to it, we'll get to that. Just roll the camera, and then they say action, and then we continue talking. Yeah. It's pretty much how we do it. How come nobody sleep down here though? It's just the asbestos. It's fine for a couple hours, but not a whole night. What? No, it's good in moderation. In moderation, it's fine. Agora, quando questionado sobre o casamento das filhas de verdade... No more child support. It's gonna be a good day. It's gonna be a good day to hand her off to some guy. Some random guy you don't know that you gotta trust. Yeah. Really looking forward to it. Your problem now, pal. See, Rock is looking at it in the right way. I'm looking at it like, who's going to be good enough for my kid? I don't know. I'm probably going to be very tense. And I hope I'm not too old where I can't knock him out. I like it because I want to be strong still. I'm like, maybe this guy can get her to clean the kitchen. No. Maybe this one can get her to make her bed. I don't think so. Every father looks forward to making a wedding for their little girl. I have been able to help my kids their entire lives. Whatever happens, everyone loves you. I'll be able to figure this one out. Okay, big smiles. Can you guys get it together? Okay, yeah. Let's give me one more try. As novidades do cinema. Foi divulgado o trailer oficial de O Processo. É um documentário que mostra os bastidores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. A produção ganhou em abril um prêmio no Festival de Documentários da Suíça, que é um dos mais importantes do mundo. A estreia está marcada para o próximo dia 17.
Este impeachment não nasceu no Congresso Nacional. Esse impeachment nasceu nas ruas. E já que o assunto é documentário, saiu o vídeo de McQueen. O longa explora a história do renomado estilista inglês Alexander McQueen. Ele foi marcado pela rebeldia do universo da moda e trabalhou para artistas como Beyoncé e Janet Jackson. Em 2010, chocou o mundo ao tirar a própria vida, em meio à luta contra a depressão. Matheus Solano entra numa jornada amorosa nas primeiras cenas de Talvez Uma História de Amor. Metódico, ele busca controlar a vida nos mínimos detalhes. Até que uma mensagem na secretária eletrônica o desconcerta. Clara está terminando o namoro. E um detalhe aí, ele não se lembra dela. Bem diferente das pessoas à sua volta que sabiam tudo sobre a relação dos dois. O seu tonto esqueceu? Fala com a Melissa, eu acho que foi ela que levou a Clara na festa. Agora ele precisa partir em busca dessa mulher misteriosa que pode ser o amor de sua vida. A comédia romântica chega no dia 14 de junho. E se ela for a mulher de sua vida? A trama The Yellow Birds é baseada nas experiências reais que o autor Kevin Powers viveu durante a Guerra do Iraque. Estrelado por Alden Ehrenreich, o longa vai mostrar a luta do soldado Bartle contra o terror da guerra e seu sofrimento por uma promessa já feita. O drama também traz no elenco Ty Sheridan, Jennifer Aniston e Toni Collette. E já que o assunto é filme, Vingadores Guerra Infinita está surpreendendo em vendas de bilheteria no mundo todo. Além de marcar a maior estreia global da história, com 640 milhões de dólares, o longa quebrou um recorde e se tornou o mais rápido a atingir 1 bilhão em arrecadação. O valor preciso foi de 1 bilhão e 600 milhões de dólares em 11 dias. Anteriormente, o recorde era de Star Wars, Os Últimos Jedi, que em 2015 chegou nesse montante aí em 12 dias. Por falar em números, aqui no Brasil, a cinebiografia Nada a Perder, que conta a história do bispo fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, se tornou a bilheteria do cinema nacional, a maior delas. Desde o lançamento nas telonas, foram quase 11 milhões e 300 mil ingressos, de acordo com a Rentrac. Só antes da estreia, foram mais de 4 milhões de entradas vendidas. A produção já passou o posto da trama bíblica Os 10 Mandamentos, de 2016, que vendeu pouco mais de 11 milhões e 100 mil ingressos. Nada a Perder, Contra Tudo por Todos, é baseado nos livros da trilogia de mesmo nome sobre a trajetória do bispo evangélico. Soube que o Silvio Santos e os Machado de Carvalho estão pensando em vender a Record. A parte 2 já está sendo filmada e tem data de lançamento prevista para abril do ano que vem. O ator e atleta islandês Hafthor Julius Bjornsson, marcado por interpretar o personagem Montanha na série Game of Thrones, se tornou o homem mais forte do mundo. Sabe por quê? Porque ele participou de uma competição que foi nas Filipinas e passou ali por diferentes testes de força durante 2 dias. Um dos desafios era levantar um carro, outro puxar um ônibus, essa imagem que a gente está vendo agora, olha só. O fim do torneio foi no domingo agora, quando o atleta de 29 anos levantou o troféu pela primeira vez e ficou todo. O ator e diretor Donald Glover liberou seu alter ego musical e soltou o clipe de This Is America. Chamado também de Childish Gambino, o rapper aparece dançando sem camisa num vídeo satírico e brutal. Apesar de ter um leve tom de humor, as imagens trazem diversas simbologias e discutem temas atuais americanos, como posse de armas, violência racial e religião. Esse é o primeiro single desde 2016, quando Childish lançou Awaken My Love. Os caras do Metallica atacaram de novo com versões cover. Num show em Oslo, na Noruega, a banda investiu no clássico single Last Caress, do Misfits. Escuta só como ficou. Em
Em outra apresentação no fim de semana na Suécia, Robert Trujillo e Kirk Hammett tocaram The Final Countdown, do Eros. E depois do Leitura trazer o lyric, chegou a vez do clipe oficial da parceria entre Liam Payne e o colombiano J Balvin. Com um clima caliente, o vídeo é da canção Familiar, um ritmo bem dançante, tanto em inglês quanto em espanhol. É uma das faixas do próximo álbum de Liam, que ainda está sem nome e lançamento definidos. Outro colombiano que divulgou o clipe foi Maluma. Após muita espera dos fãs, ele liberou o vídeo de Marineiro. Dessa vez, nada de som muito agitado. O cantor apresenta um clima mais deprê, enquanto afoga as mágoas na bebida por causa de um amor perdido. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Os alunos da escola Douglas High, na Flórida, onde um atirador matou 17 pessoas em fevereiro desse ano, lançaram um clipe em homenagem às vítimas do massacre. O vídeo começa com imagens de salas, corredores e quadras vazios. Segue com flores, cartazes e mensagens deixadas em frente ao portão principal da Marjory Stoneman Douglas, ou simplesmente MDS. Fotos de todas as vítimas surgem nas mãos de quem ainda estampa na face o horror da tragédia. Mas a música alegre lembra esses estudantes que eles têm o poder de mudar o mundo. Estamos cansados de ouvir que somos muito jovens para fazer a mudança, diz a letra. We're tired of hearing that we're too young to ever make a change. O massacre no dia 14 de fevereiro terminou com a morte de 14 estudantes e 3 professores. Outras 20 pessoas ficaram feridas. O autor dos disparos foi o ex-aluno da instituição, Nicolas Cruz, de 19 anos, que portava um fuzil AR-15. O grupo fundamentalista islâmico Hezbollah venceu a primeira eleição parlamentar do Líbano em quase 10 anos e conquistou mais da metade dos assentos no país. As cadeiras serão divididas com a coalizão cristã Corrente do Futuro do primeiro-ministro Saad Hariri, apoiada pelo Ocidente. Apenas 49% dos libaneses foram às urnas. Um ataque aéreo contra o complexo presidencial do Iêmen deixou pelo menos 6 mortos e mais de 30 feridos. O bombardeio foi comandado pela coalizão liderada por Arábia Saudita, que atua no país desde 2015 contra os Houthis. O grupo rebelde controla a capital iemenita, além de vários territórios do norte e oeste do Iêmen desde a tomada do poder no ano de 2011. Em Khost, no Afeganistão, 17 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em um ataque com bomba a uma mesquita xiita. O local seria usado para registrar eleitores para as eleições parlamentares do mês de outubro desse ano. Os explosivos foram deixados no local e ativados de longe. Nenhum grupo terrorista assumiu a autoria. O Talibã e Estado Islâmico, que são contra as eleições democráticas, já atacaram centros de registro eleitoral. E olha, no Havaí, as erupções do vulcão Kilauea aumentaram e a previsão é de um maior fluxo de lava com a onda de terremotos aí que continua a criar fissuras no solo. As cenas parecem de cinema, gente, dá uma olhada. Nessas imagens aéreas dá para ter uma noção da enorme quantidade de lava que avança sem parar pela ilha. Ao menos 26 casas já foram destruídas. Um morador registrou o momento em que um carro é engolido pelo magma no distrito de Puna. As estradas são tomadas pelas labaredas e rios de lava se formam a 20 quilômetros de distância do vulcão. Quase 2.000 pessoas já foram obrigadas a deixar a região desde o início das erupções há uma semana.
Nesse período, uma onda de quase 120 tremores atingiu a região. Nesta segunda, equipes de emergência emitiram um alerta para moradores deixarem a área de Leilani para evitar o dióxido de enxofre, o gás que sai das crateras e pode ser fatal para o humano. Até o momento, não há registro de pessoas feridas. Em 1955, o estado sofreu uma situação parecida. Foram 88 dias de erupções e uma área de cerca de 4.000 metros quadrados foi coberta por lava. Impressionante a imagem, né? Bom, gente, na Rússia, o presidente Vladimir Putin tomou posse do 4º mandato numa cerimônia no Palácio do Kremlin. Durante todo o fim de semana, mais de 1.600 pessoas foram presas em protestos contra o líder de Estado. A gente vai ver na reportagem da correspondente Érica Abreu. Reeleito em março com mais de 56 milhões de votos, ou 76% dos eleitores, o líder russo fica no poder até 2024. No discurso com a mão sobre a Constituição, prometeu defender a soberania, independência, segurança e as integridades territoriais do Estado. Верно служить народу. O presidente reeleito também disse que nos próximos 6 anos a Rússia será uma das maiores economias do mundo, apoiada por forças armadas poderosas. Ministros, senadores, deputados, militares, autoridades diplomáticas, civis e religiosas estavam entre os mais de 6.000 convidados da cerimônia de posse. Putin, que está no poder há quase 2 décadas, manteve o fiel primeiro-ministro Dmitry Medvedev no cargo que ocupa desde 2012. Durante o final de semana, milhares de pessoas protestaram contra o governo em várias cidades do país. Mais de 1.600 foram presas. O principal candidato opositor, Alexei Navalny, foi preso e impedido de concorrer à corrida presidencial deste ano. Apesar de boa parte dos russos apoiarem o governo Putin, a comunidade internacional não vê com bons olhos a tomada da Crimeia da Ucrânia e o apoio ao regime sírio do ditador Bashar al-Assad. Érica Abreu, de Londres, para o Leitura Dinâmica. Em Nova Orleans, nos Estados Unidos, susto em um navio durante um cruzeiro. Um andar inteiro foi inundado depois que um cano se rompeu. As cenas lembram até o naufrágio do Titanic. Olha só. Os funcionários usaram baldes para tirar a água do andar. Os passageiros dos mais de 50 quartos afetados serão reembolsados pela companhia responsável pela viagem. Na China, 2 pessoas salvaram uma menina de 4 anos que ficou pendurada na janela do 4º andar de um prédio residencial. A mãe deixou ela sozinha em casa. A pequena então tentou sair pela janela e acabou escorregando e ficando pendurada ali. Ela está bem. Que susto, né? Vamos falar um pouquinho de esporte. O Neymar segue no processo de recuperação em Paris. Até aí tudo bem, tudo certo, né? Só que mesmo sem pronunciar uma palavrinha sequer, o craque foi motivo de polêmica. Vamos entender o porquê. Nesta terça, o PSG, já campeão nacional, decide a final da Copa da França. Chance grande de levantar mais um caneco na temporada. Mas isso está em segundo plano, gente. Todo mundo quer mesmo saber de Neymar. Questionado se conversou com o brasileiro, o técnico Unai Emery não gostou muito da pergunta, não. C'est important ça, je dis. Si j'ai parlé avec lui, c'est important. Tous avec lui. Quand il arrive après d'être à Brésil, il a venu et nous avons parlé, oui. Nous avons parlé comment il va continuer. Je crois que n'est pas important pour le match de demain. Sérgio Ramos, o zagueiro do Real Madrid, publicou essa foto. Apesar da rivalidade, ele ganhou a última camisa do companheiro de seleção espanhola, Andrés Iniesta, que está de saída do Barça, com dedicatório e tudo. Sérgio Ramos agradeceu o presente, disse o seguinte: acima do que aconteceu dentro de campo, a noite de ontem será lembrada como clássico de Iniesta, um clássico de verdade. Você vai fazer falta, meu amigo. Dentro de campo, as equipes empataram 2-2.
Desfalque importante no Palmeiras. O clube confirmou uma lesão muscular no meio-campista Moisés. O tempo de recuperação é de 4 a 6 semanas, ou seja, o camisa 10 pode retornar ao Verdão só depois da Copa do Mundo. Moisés saiu machucado durante a vitória da equipe sobre o Atlético Paranaense. Nem mesmo a boa vitória sobre o América Mineiro no fim de semana foi capaz de apaziguar o ambiente político do Vasco. 13 vice-presidentes deixaram cargo na semana passada e convocaram uma coletiva. De acordo com eles, falta transparência na direção do Cruz Maltino. Uma das principais controvérsias é em relação à venda do garoto Paulinho ao Bayer Leverkusen. Depois daquele jogo que nós empatamos com o Racing, nós tomamos conhecimento, eu, Paulo Pelaipe, todo o departamento de futebol, que teria uma entrevista coletiva no outro dia sobre a venda. Eu descobri na coletiva que a venda tinha sido feita por 18 milhões e meio após negociação e não por 20 milhões, e que o Vasco não tinha 70% do Paulinho, tinha 90%. Para minha estranheza, a pasta do Paulinho sumiu dos arquivos do futebol, sem eu tomar conhecimento. E o Santos? No desembarque da equipe, um grupo de torcedores esperava os jogadores. Só que o elenco não passou pelo saguão do aeroporto, não. Foi direto para a Baixada Santista. É que o Peixe tomou um chocolate do Grêmio. 5-1. Parece que vem pressão por aí. Vamos do futebol para o vôlei, porque a Superliga masculina chegou ao fim, gente. O SESI até tentou, só que não conseguiu vencer a poderosa equipe do Sada Cruzeiro. Os mineiros levaram o título pela 6ª vez, é mole? Rodrigo Cabral, nosso repórter, conversou com personagens do time da Raposa. Vamos ver? Ao lado da mulher, um dos melhores jogadores da partida deste domingo não se cansa de comemorar. Evandro foi decisivo na vitória do Sada Cruzeiro por 3-2 contra o SESI. Outra vez o contra-ataque, outra vez Evandro! A Superliga é a cereja do bolo. Chegamos no último dia da temporada e conseguimos apresentar um belo voleibol para um grande público. Na casa de outro grandalhão do time mineiro, o domingo também foi de muita festa. Isaac, de 2,7 metros, comemorou o título ao lado da família, que veio de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para acompanhar a final em Belo Horizonte. Esta é a 5ª temporada do Isaac no Sada Cruzeiro e o aproveitamento na Superliga é de 100%. O título contra o SESI foi o 5º da carreira. Esta aqui é a medalha que ele recebeu no Mineirinho. Campeão masculino 2017-2018. Acreditamos a todo momento que a gente poderia ganhar e fazer o máximo para poder ser campeão. As medalhas da Superliga são apenas uma parte da coleção de conquistas. Inspiração para o sobrinho Kaique, de apenas 5 anos. O que você quer ser quando você crescer mais um pouquinho? Jogador de futebol, jogador de vôlei? Vôlei. Vôlei? Igual o tio? Legal, e nesse fim de semana o Rio de Janeiro recebeu pela primeira vez a Wings for Life World Run. Vamos ver. A corrida arrecadou fundos para pesquisas que buscam a cura da lesão medular e aconteceu simultaneamente em 66 países. Aqui no Brasil, 4.000 pessoas participaram da prova, que não tem linha de chegada. Na masculina, o paranaense José Heraldo Lima correu mais de 63 quilômetros e foi o campeão. Na feminina, a eslovena Mia Dobravet ficou com o título. A ex-ginasta Laís Souza esteve na capital carioca. E a Justiça Federal negou a colocação de um frigobar na sala onde Lula cumpre pena na sede da Polícia Federal em Curitiba. A juíza Carolina Lebos disse que não há fundamento nos autos que justifiquem essa necessidade, Foram autorizadas, no entanto, as instalações de uma esteira ergométrica e de um aparelho de som. Mais detalhes sobre os primeiros 30 dias de Lula na cadeia direto da capital paranaense com Débora Oliveira. O dia em que Lula completa um mês preso foi marcado por atos pacíficos da militância petista que permanece em vigília desde o dia 7 de abril aqui no entorno do prédio da Polícia Federal. Pela manhã, eles estiveram na frente da Justiça Federal do Paraná, onde o processo do sítio de Atibaia voltou a ser julgado. Eles gritaram palavras de ordem e protestaram contra a prisão do ex-presidente. A manifestação durou cerca de 1 hora.
Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, foi uma das testemunhas ouvidas nessa segunda-feira. Durante o depoimento, ele afirmou que Lula tinha sim a intenção de comprar o sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, para presentear Dona Marisa Letícia. O processo investiga se o ex-presidente recebeu propina da Odebrecht e da OAS por meio de aquisição e de reformas no sítio Santa Bárbara, atribuído a ele. O dia também foi marcado pela visita do teólogo Leonardo Boff, que esteve com Lula durante uma visita religiosa na carceragem da Polícia Federal por cerca de 1h30. Está previsto em lei que todo preso tem direito a uma orientação religiosa. Por isso, foi feito um acordo entre a Defesa e a Polícia Federal para que Lula recebesse hoje o teólogo, que também é amigo de longas datas. Débora Oliveira, de Curitiba, para o Leitura Dinâmica. Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade um pedido de liberdade de Paulo Vieira de Souza ao Paulo Preto, ex-diretor da Dersa em gestões do PSDB no governo paulista. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, com base em documentos sigilosos, o executivo tinha, entre os anos de 2007 e 2009, o equivalente a 121 milhões de reais depositados em 4 contas na Suíça. A defesa de Paulo Preto diz que os documentos foram enviados de maneira ilegal da Suíça para o Brasil e pede que a cooperação seja anulada. O suposto operador do PSDB está preso desde o dia 6 de abril em São Paulo. E a defesa de Michel Temer afirmou que ainda não vai se pronunciar sobre o depoimento do policial que confirmou ter entregue dinheiro a José Yunes, amigo pessoal do presidente. O advogado Brian Alves Prado disse que ainda não teve acesso ao depoimento de Abel de Queiroz. Segundo o policial militar, as 2 entregas de dinheiro ocorreram entre 2013 e 2015. As declarações foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo e confirmadas pela Rede TV. Queiroz afirmou que trabalhava como motorista da empresa de valores transnacional, contratada por construtoras investigadas na Operação Lava Jato. Ele teria dirigido o carro forte que levou o dinheiro até o escritório do advogado José Yunes. Ele foi ao local acompanhado pelos investigadores e reconheceu que esteve lá pelo menos 2 vezes. O policial ainda informou que o valor máximo das entregas era de R$300 mil, mas esse limite teria aumentado em 2014 por ser ano eleitoral. O depoimento foi prestado no inquérito que investiga o pagamento de R$10 milhões da construtora Odebrecht ao MDB por meio de caixa 2 de campanha. Os repasses teriam sido negociados pelo presidente Michel Temer durante uma reunião no Palácio do Jaburu e intermediados por José Yunes, amigo dele e ex-assessor especial da presidência. O Yunes já responde a uma ação penal na Justiça de Brasília por organização criminosa. O advogado admitiu em depoimento a procuradores e policiais federais que recebeu um pacote das mãos do doleiro Lúcio Fonaro a pedido do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, mas falou que não sabia que dentro do pacote tinha R$1 milhão. José Yunes alega ter sido usado como mula involuntária por Padilha. Vamos falar de cultura. Depois de 10 anos, a Noviça Rebelde ganha uma nova montagem nos palcos brasileiros. Essa história estreou na Broadway em 1959 e aí ganhou o mundo nas telas do cinema com a atriz Julie Andrews no papel principal. Um clássico que super vale a pena. Para quem não conhece a história, a religiosa abandona o convento e vai trabalhar na casa do capitão Von Trapp, um viúvo com 7 filhos. Maria Augusta Kuchera, que adora cantar, usa música para alegrar a família. Malu Rodrigues fez a filha mais velha do capitão na primeira montagem do espetáculo em 2008. Agora ela está de volta, só que no papel principal. Ela é uma mulher forte, que não abaixa a cabeça para nada, nem para o capitão, e conquista todo mundo com a bondade, e o amor e a música, né? A trama se passa pouco antes da Segunda Guerra Mundial, na Áustria. A noviça e o capitão se apaixonam e se casam. Um homem que, naquela época, se casa com uma funcionária e nega o nazismo, né? Um cara bastante arrojado, forte, autêntico para a época.
A Noviça Rebelde é inspirada em fatos reais. O cinema e o teatro ajudaram a tornar os Von Trapp populares. A história de uma família de cantores é perfeita para ser contada no musical. Quando o capitão perde a fortuna, a família começa a se apresentar em concertos. E o que era diversão passa a ser uma fonte de renda. A música também é uma coisa muito sagrada, né? É uma arte muito sagrada. Ela toca o coração. Se a gente pensar, o nome da peça original não é A Noviça Rebelde, sim The Sound of Music, é o som da música, é o som da sua própria voz, né? O som, a gente precisa escutar o som da nossa própria música para sermos pessoas melhores, né? No elenco ainda tem Larissa Manoela, que em 2008 fez a caçula dos Von Trapp e agora está no papel da filha mais velha. Marcelo Serrado interpreta o tio Max. Max, melhor! Crianças! Seria uma parte assim, como é que dizer, a parte de humor do espetáculo, a parte engraçada, divertida, que traz leveza para essa peça. A montagem de 2018, ainda que tenha os mesmos diretores e alguns atores, não tem nada da versão anterior. Tudo que você vê no palco hoje é novo. Você tem uma cenografia desenvolvida em Londres, você tem um figurino que é desenvolvido em Londres, você tem uma coreografia que, apesar de ser feita pelo mesmo coreógrafo, não é a mesma. Os diretores se propuseram a sair da zona de conforto e colocar o espetáculo num outro lugar. Então o que você pode esperar aqui é uma produção completamente nova. A cantora country Carrie Underwood. Ela aparece aí numa fase nova, mais emocional, né, como ela mesma define. E esse clipe aqui, ele retrata um momento complicado que ela viveu. Depois de um acidente doméstico, ela levou quase 50 pontos no rosto. Tanto que nesse vídeo de Cry Pretty, ela precisa enfrentar o próprio reflexo no espelho. É a primeira mostra do novo álbum que chega no dia 14 de setembro. Agora eu te deixo na companhia do É Notícia com Amanda Klein. Uma boa noite e amanhã tem mais leitura. Tchau. When you're looking in the mirror, a picture of